Graças a paz, meus irmãos. Bom dia, manhã bonita, ensolarada, típica de um domingo de outono. Então é hora de nós darmos início à nossa aula, à nossa escola bíblica dominical. E eu quero convidá-los a estar aqui presente nesse momento. Vamos fazer então uma oração e vamos dar início então à nossa aula de hoje. Amém? Vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por este dia, por esta manhã, por este ar que respiramos. Pai, nesta hora, Senhor, conceda-nos, Deus, assim, a tua inspiração, Deus, a tua revelação, meu Pai, da tua palavra, de modo que possamos, Deus, crescer em graça e conhecimento de ti. E assim, Deus, prosseguirmos no caminho de boas obras que o Senhor, desde então, já preparou para cada um de nós. Por isso, nesta manhã, nós queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Glória a Deus. Queridos, nosso tema hoje ainda, continuando a nossa aula na Epístola de Paulo aos Colossenses. Então, nós vamos dar continuidade ao capítulo ainda número 2, e hoje nós vamos analisar os versículos de 9 a 15. Amém? E nós temos então por título Cristo, a verdade objetiva de Deus, sabedoria, expiação, justiça e graça, as vestes de um novo cântico. Glória a Deus por isso, né? Então, irmãos, o título, a verdade objetiva de Deus, quando nós olhamos para a ciência, nós vamos encontrar uma coisa chamada o paradoxo da realidade ou verdade objetiva. Então, o que seria esse paradoxo da realidade ou a verdade objetiva? É dito que ela afirma, né, o paradoxo, ele afirma a realidade ou a verdade para serem provadas objetivamente, devem permanecer firmados após uma hipotética sucumbência de todos os seres humanos da face da Terra. Por isso, então, o título, né? Cristo, a verdade objetiva de Deus, porque ainda que tudo possa ter um fim, o nosso Cristo jamais. Então, ele continuará sendo e permanecerá firme, tá? Como o Cristo, o nosso Criador. Então, irmãos, nós vamos dar início, então, aqui pelo versículo número 9 e 10 de Colossenses, né? E diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestades. Colossenses 9 e 10. Ora, o que nós podemos afirmar aqui? Primeiro, que em Cristo há perfeição, a qual nada se pode adicionar, porque nele habita a plenitude, né? Então, tudo que a humanidade mistura de si mesma, né, está em oposição à natureza de Cristo. Eu quero dizer o seguinte: não há nada que se acrescentar a Cristo, né? Cristo tem a plenitude da verdade, ele está completo. Então, não há necessidade de se acrescentar nenhum penduricalho a Cristo, tá? De modo que qualquer adição que se tenta colocar em Cristo, né, ou se acrescentar a Cristo, é porque o acusa, né, de imperfeição.
se você entende que o Cristo da Bíblia, o Cristo revelado pela Santa Escritura, cada vez que alguém tenta adicionar alguma coisa a ele, é porque esta pessoa acha que Cristo ele não é perfeito, né? Então, na verdade, é como se estivesse fazendo uma acusação de que ele não está completo e precisa de alguma coisa. Então, Paulo, ele não prega um Cristo imaginário, né? Mas um Cristo proclamado, que se autorrevelou por meio das Escrituras, né? Por meio da doutrina expressa. Então, quando Paulo diz que a plenitude de Deus habita em Cristo, ele tem em mente simplesmente que Deus é totalmente encontrado nele. Ou seja, a plenitude de Deus habita em Cristo. O que significa dizer? Significa dizer que Deus é totalmente encontrado em Cristo. Então Deus ele se nos manifestou em Cristo. Ou seja, Cristo é a manifestação perfeita e completa de Deus. Isso é maravilhoso, né? Então veja que Paulo ele põe essa manifestação de Deus que temos em Cristo, né, em relação a todas as demais que já haviam sido feitas no Antigo Testamento. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus ele se manifestava aos homens, né, mas somente em parte. Então ele também se manifestou de outros modos, mas em figuras, ou por meio de seu poder e graça, né? Mas em contrapartida, em Cristo, Deus ele se nos comunica totalmente, né? Então Cristo é a imagem perfeita de Deus, né? Ora, então o que significa isso? A afirmação de João, o apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 2, 3, na verdade, não no evangelho, mas na primeira epístola de João, ele nos diz assim: aquele que tem o filho, também tem o pai. Então você pode compreender perfeitamente o que João ele está querendo nos dizer. Ora, se você tem o filho, você tem o pai. Por quê? Porque o pai se manifesta plenamente no filho. Então quem tem o filho tem o pai. E quem tem o pai tem o filho. Tá? Então, aqueles que possuem Cristo têm Deus realmente presente e o desfrutam, né, totalmente. Então essa é uma revelação maravilhosa para cada um de nós, né? Em Cristo não há necessidade, né, para os propósitos da salvação de qualquer auxílio derivado da filosofia dos gregos ou das tradições dos judeus. Essa é a guerra que Paulo trava na igreja de Colosso, né, onde ele adverte os irmãos da igreja e tomassem cuidado com aquelas filosofias e vãs sutilezas que estavam sendo ensinadas naquela igreja naquele momento. Então o que ele quer afirmar para a igreja e, em contrapartida, ele também afirma para cada um de nós que não há necessidade para propósitos da salvação de qualquer auxílio derivado da filosofia dos gregos ou das tradições dos judeus. Ora, significa então para cada um de nós também, hoje, que não há absolutamente nada que você e eu, nós, cada um de nós, como ser humano, possamos acrescentar aos propósitos da salvação de Deus que há em Cristo Jesus. Tá? Então não é por você muito orar, não é por você muito buscar, não é por você muito pagar promessas, não é por você muito louvar os hinos da harpa. Na verdade, para os propósitos da salvação,
não há necessidade em Cristo de qualquer auxílio derivado de atitudes humanas. Tá? Então, tudo que é necessário para garantir a salvação deve ser encontrado em Cristo. Tá? Ora, isso nos remete então a uma conclusão, né? Ou preenchimento nele, de modo a não deixar nada a desejar. Cristo é a perfeição de nossa salvação. Então veja, irmãos, que a palavra vai nos mostrar, e Paulo mesmo nos fala aqui, que em Cristo nós temos sabedoria necessária para nos guiar, a expiação a ser feita pelo pecado, o mérito pelo qual um pecador pode ser justificado e a graça necessária para nos sustentar nas provações e nos ajudar nos deveres da vida. Então, eu estou destacando aqui 4 essencialidades, 4 coisas essenciais que nós encontramos em Cristo. Primeiro, sabedoria. Cristo, ele é a nossa sabedoria. Nós encontramos nele sabedoria necessária para nos guiar. Tá? Você quer andar em sabedoria, então ande conforme Cristo. Busque essa sabedoria nele. A expiação a ser feita pelo pecado, né? De modo que assim ele já o fez para cada um de nós. O mérito pelo qual um pecador pode ser justificado está em Cristo. E a graça necessária para nos sustentar nas provações e nos ajudar nos deveres da nossa vida, do cotidiano. Tá? Então, essa última parte, inclusive, Paulo revela isso aos irmãos em Corinto, né, quando ele escreve na primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 30, ele diz assim: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Maravilhoso, não é? Então, prosseguindo, não há necessidade de procurarmos auxílio, seja da filosofia, seja de qualquer outra tradição, como se houvesse um defeito nos ensinamentos do Salvador, né? Nos ensinamentos de Cristo. Mas repara, eu estou dizendo que nós não devemos procurar auxílio da filosofia, como se Cristo fosse incompleto e precisasse de um reforço de alguns outros conceitos vindo da criação humana. Mas não devemos desprezar a filosofia, como nós falamos no domingo passado, para que não sejamos vítimas de vãs sutilezas, né? Ou a força humana, como se Cristo fosse incapaz de nos salvar. Então, embora não precisamos de nenhum auxílio filosófico ou de qualquer que seja outra natureza, porque Cristo ele tem a plenitude, ele é completo, mas nós não devemos desprezar o conhecimento das outras coisas. Tá? Então devemos sim rejeitar todo o mérito humano, como se os do Redentor, como se os de Cristo não fossem suficientes para satisfazer a nossa justiça nele. Tá? Então, nele somos completos. Somos completos nele. Tá? A essência perfeita de Deus que está em Cristo, ela é proveitosa para nós a esse respeito, que também somos perfeitos nele. Tá? Então veja que quando a palavra diz assim, sede perfeito, porque é perfeito o vosso Deus, eu tenho batido nessa tecla, quando é muito comum a gente ouvir os nossos irmãos falar assim, eu não sou perfeito, perfeito é Deus. Então eu tenho dito e aconselhado a todos vocês, aonde vocês ouvirem
esta comunicação, qualquer que seja, em qualquer ambiente, quando alguém diz ou disser para vocês, eu não sou perfeito, perfeito é Deus. Você diz assim, eu lamento, mas você vai para o inferno, né? Porque a palavra diz, sede perfeito, porque é perfeito o vosso Deus. Então, de modo, irmãos, que quando nós falamos que a essência perfeita de Deus, ela está em Cristo e é proveitosa para nós a esse respeito, que também somos perfeitos nele, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a perfeição de Cristo, ela pode nos ensinar e pode nos fazer andar nela, embora dificilmente, eu diria que impossível, nos apropriarmos da perfeição dele, mas nós podemos andar nela, tá? Nós podemos viver nela. Esta é que é a grande realidade. Ou seja, o que eu quero dizer é que quanto à habitação de Deus totalmente em Cristo, é para que, tendo obtido, possuamos nele toda a perfeição. Tá? Então, ou seja, todo aquele que busca Deus além de Cristo, negam a Deus de duas maneiras. Primeiro, desejando algo acima de sua perfeição. E segundo, pela ingratidão. Por que pela ingratidão? Porque na medida em que buscam em outro lugar o que já tem em Cristo, são ingratos. Então, de modo que isso não significa, como eu estava falando anteriormente, que a perfeição de Cristo ela seja transfundida em nós. Não, não é isso. Mas que nele existem recursos dos quais podemos ser satisfeitos, né? Preenchidos e nada mais desejarmos. Esse é o significado, né, de sede perfeito, como é perfeito vosso Deus. Como é que nós nos apropriamos da perfeição de Cristo? Crendo, obviamente, né, que nele existem recursos dos quais podemos ser satisfeitos, preenchidos e nada mais desejarmos. Então note que o apóstolo Paulo, ele afirma que Cristo, ele é a cabeça, que é a cabeça. Né? Então, ele coloca aqui esta cláusula novamente por conta dos anjos, né? Lá na igreja de Colosso. Né? O que significa que os anjos, eles também serão nossos se tivermos, né, Cristo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que à medida em que nos preenchemos, né, com a perfeição de Cristo, ora, significa dizer então que os anjos, eles também serão nossos, estarão a nosso favor se tivermos Cristo. Então Cristo, ele é cheio de Deus. Então nós também devemos estar cheios de Deus quando estivermos em Cristo. Ok? Então, ou seja, somos preenchidos por Ele. Tá? Então a plenitude de Cristo transborda na igreja, que é o seu corpo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para a vida, nós precisamos olhar para o caminho, para o mundo desta maneira. A plenitude de Cristo transborda em nós. Então eu devo ser guiado plenamente por Cristo. Tá? E constantemente a gente se depara com algumas perguntas usuais, tal. O Brasil vive numa situação dramática, e a situação, as condições de criarmos os nossos filhos, a questão de vivermos nesse país, a dificuldade de trabalho, é uma dificuldade muito grande. E hoje as pessoas encontram muita facilidade relativa, mas existe essa facilidade
migrações. Eu vou me embora, eu vou para a Europa, eu vou ter um parente, eu tenho um amigo em tal lugar. Aí eu te pergunto, quando você está cheio de Cristo, quando você vive a plenitude de Cristo, tal pensamento dificilmente passa pela sua cabeça, porque você vive a vontade de Cristo. Então, quer você esteja bem em termos de localização, em termos de domicílio, qualquer que seja a situação que você se encontra, você sempre vai entender que o que você vive, o que você passa, é determinado pela vontade de Deus. Então, de modo que quando você se submete a Deus, a dificuldades, as insatisfações pessoais, elas são, na verdade, tragadas e filtradas pela sua submissão a Deus. Ou seja, nós devemos negar a nós mesmos. E aí, o que eu quero dizer para você é que a plenitude de Cristo, se de fato ela transborda, e ela sim é verdade, ela transborda na sua igreja, e a sua igreja, na verdade, é o seu corpo, e somos este corpo, então essa plenitude, ela tem que transbordar em nós. Nós temos que olhar o mundo, nós temos que viver, nós temos que contemplar todas as coisas por esta ótica. O que significa dizer, irmão, que se você ainda não consegue se exercitar desta maneira, negue-se a si mesmo até que isso seja verdadeiro na sua vida. Não significa que você vai acordar e dizer assim, olha, hoje eu já estou cheio da plenitude de Cristo e agora Cristo vive em mim. Nada mais me importa, a não ser Cristo em mim e eu nele. Claro, nós sabemos que isso é um processo que é gradativo, mas nós também sabemos que ele é progressivo. Então, ainda que lento, mas ele avança. Então, o que significa dizer? Significa dizer que a plenitude de Cristo ela tem que transbordar em nós. Então, se você percebe que há uma dificuldade nisto, então você tem que negar a si mesmo. Negue-se todos os dias, continue se negando, até que isso seja verdadeiro na sua vida. Ainda que gradual, ainda que lento, mas tem que ser progressivo. Cristo tem que transbordar em nós. Então, somos preenchidos por Ele em sabedoria e santidade. João, como eu disse, na primeira epístola, e na verdade, agora não na primeira epístola, agora no Evangelho 1,16, ele diz assim, e todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Como Paulo fala, lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, de glória em glória, vamos sendo transformados à imagem de Cristo. João fala parecido agora aqui, quando ele diz, e todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Se você é de Cristo, se você está em Cristo, se você tem esta convicção, você sabe das dificuldades, você sabe das lutas, você sabe o quão é difícil, mas não é impossível, porque não é por você. Então significa dizer que todos nós recebemos da sua plenitude, graça por graça, a menos que seja diferente. Então, e ele continua dizendo isso também aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 26, quando ele diz, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Não posso me dizer de Cristo, quando na verdade todas as minhas necessidades, elas estão nas efemeridades da vida.
eu priorizo o meu sucesso pessoal, eu priorizo a minha felicidade pessoal, se é que é possível, tá? Sem Cristo. Eu priorizo a minha família, eu priorizo o meu emprego, eu priorizo os meus bens. Negue-se todos os dias até que a realidade de Cristo estar transbordando em nós comece a iniciar na sua vida. Então nós precisamos parar com essa coisa de viver um Cristo como se fosse um talismã, como se fosse uma palavra mágica que você clama na hora da sua necessidade, mas sequer ele está em você. Amém? Então, irmão, continuando, nós vamos observar que Paulo também fala aos Efésios, no primeiro capítulo, nos versículos 19 e 20, quando ele diz assim, ó, e qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós. O poder dele sobre nós, né? Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Então veja que há uma sobreexcelente grandeza de Deus que atua em nós, os que cremos. Né? Então, de modo que essa sobreexcelente grandeza foi ela que manifestou em Cristo, tirando dentre os mortos. É essa força que atua em nós. É essa força que deve atuar em nós. Então, eu não posso ser mais forte do que Cristo. Eu não tenho como resistir Cristo. Então, se eu me considero cristão, se eu me considero de Cristo, isso tem que ser verdade na minha vida. Eu não tenho como me opor a Cristo, porque a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós é infinitamente maior do que qualquer coisa, inclusive das minhas vontades. Hoje eu não vou para a igreja porque eu não estou com vontade. Hoje eu não vou ler a Bíblia porque eu não estou com vontade. Hoje eu não vou orar porque eu não estou com vontade. Ou seja, nada é mais forte do que a sua vontade, nem a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Lamento, irmãos, lamento. Mas você deve buscar outra coisa. Né? Então, é como também, Paulo continua falando à igreja em Éfeso, no capítulo 4, do versículo 15, quando ele diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós sabemos a dificuldade que nós temos. Né? Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem raízes que vão além de nós, inclusive do seu pai, do seu avô. Então são questões que elas vêm sobre nós, sobre diversos aspectos. Né? Então, de modo que a experiência pessoal de cada um é diferente. Cada um de nós viveu traumas, cada um de nós viveu situações agradáveis ou desagradáveis. Cada um de nós tem, eu diria, no nosso inconsciente, manifestações provenientes, inclusive, de todas essas, eu diria, das relações passadas, né? Sejam nossas, sejam dos pais, de onde viemos, e também como fomos educados e convivemos. Mas quando nós temos Cristo, Cristo é maior do que tudo isso. Então, não dá para você viver piegamente, clamando que as pessoas tenham pena e misericórdia de você, porque a sua história de vida foi, ora, muito difícil. Foi, não é mais, quando a sobreexcelente grandeza do poder de Deus está sobre você. Ela é suficiente e não precisa de mais nada para começar gradativamente
reconstruir em você uma nova criatura, em que o passado passa a ser, a cada dia, o passado da sua conversão. Ou seja, eu nasci hoje, então daqui a 30 dias, o meu passado de 30 dias é um passado de uma nova criatura, de que traz na memória apenas a esperança. Isso é bom demais, né, irmãos? Então, por isso, nós não podemos ficar nos guardando as nossas dores, os nossos penduricalhos, né? As nossas enfermidades de estimação, as nossas dores, as tragédias de estimação que nós guardamos, porque ela é útil para nós, é útil para a nossa defesa, é útil para a nossa justificação, mas ela é inútil para uma vida em Cristo Jesus, porque Cristo é maior do que todas as coisas, inclusive seus traumas de infância, qualquer que seja ele. Tá? Então, irmão, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, esse Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está assentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. Assim diz 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 22. Então, de modo, irmãos, que cantamos, devemos, podemos e é nosso direito. Como Apocalipse 5:9, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir o seu selo, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Isso é Bíblia, isso é Deus. É isso que precisa entrar em nós e nos transformar a ponto de termos o direito e a certeza de que no nosso interior podemos cantar esse cântico novo. Essa é uma passagem maravilhosa que eu já falei várias vezes para vocês e todas as vezes que eu passo por ela, eu não me canso de repeti-la. Né? Esta é a visão de João que começa em Apocalipse, no capítulo 4, quando ele é arrebatado aos céus. E lá ele está diante do trono de Deus. E vocês conhecem bem, pelo menos os que passaram pelo curso, nosso seminário de escatologia. É algo assim estupendo, maravilhoso. Então, depois de João contemplar todo o trono, a figura que ele vê sentado, o que está ao redor do trono, e aí ele cita todas as coisas, é uma riqueza tamanha de detalhes e informações que nós temos ali. Aí quando ele chega finalmente no capítulo 5, aí João toma um susto, porque ele vê aquele que está sentado no trono com um livro na mão. Mas ninguém era digno de abrir aquele livro. Se você se recorda, o livro ele está amarrado, ele está selado, ele tem 7 selos. Mas ele está escrito por fora, ele está escrito por dentro. Então a informação de que ele está escrito por fora é porque aquilo que está fora já é de nosso conhecimento. Mas o que está escrito por dentro, para conhecermos, precisa ser rompido o lacre. E nós não podemos conhecer, porque não há entre nós, naquele momento, não havia nem nos céus nem na terra, que pudesse tomar um livro e romper os seus selos e revelar para nós o seu conteúdo interno. João chora, mas eu também choraria. E João chora, porque imagina a situação dele, ele tendo aquela visão, e aí ele diz, ele já talvez começasse a se questionar, meu Deus, aonde eu errei? Eu andei com Cristo, recostei minha cabeça sobre o seu peito, recebi todas as informações necessárias, me dediquei, mas
se em algum lugar eu fracassei, porque eu não sou digno de abrir esse selo. Não há um que possa fazê-lo. João cai em prantos. Mas vem um anjo e o consola. Não chores. Jesus falou isso também para a mulher, para a viúva de Naim. Jesus falou isso para o oficial cuja filha estava morrendo. Não chores. É muita graça, irmão. Porque Jesus também te diz agora assim, ó, não chores. Não chores. Não chores. Jesus está dizendo isso. Então, ali o anjo fala para ele assim, não chores. Porque há um que venceu. Há um digno de romper os selos. Então, há um cordeiro que venceu. E então, naquele momento, Cristo toma os livros, rompe o lacre e revela para cada um de nós o seu conteúdo. É esse conteúdo que eu estou te falando agora. É esse conteúdo que Paulo nos revelou e que sucessivamente vem sendo revelado por todos aqueles que são filhos de Deus, as gerações, 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 gerações. Então é muita responsabilidade, irmãos, alguém pegar a palavra de Deus e dizer-se que está ensinando, sem conhecer, sem saber o seu significado. Ensina sem compromisso, porque se você não sabe a verdade, você não tem compromisso com a verdade. E tem muita gente fazendo isso hoje, agora, nesse momento. Tem muita gente falando da palavra de Deus, mas que são farsantes, impostores, né? Traduzindo esta verdade maravilhosa por vãs sutilezas, né? De modo que são irresponsáveis, criminosos, e para eles nós já sabemos o fim que está decretado. Mas quando Jesus, né, quando Cristo rompeu o lacre, o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, o cordeiro que foi morto e venceu. Quando ele rompeu o lacre, ali está o Novo Testamento, ali está o novo cântico, ali está o cântico novo, que esta graça maravilhosa é nos apresentada assim por Cristo naquele momento. Então, naquele momento, a história antiga, né, ela é determinantemente, né, renovada por um cântico novo, que é o Evangelho de Deus, que é o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho de poder, que é o Evangelho que transforma. E, portanto, não há necessidade de nenhum penduricalho. Não há necessidade de você transformar esta máxima, esta gloriosa verdade em doutrinas de homens, como falamos na quarta-feira, né, a visão das 7 montanhas e uma série de outras heresias que os homens tentam assim substituir. Então, irmãos, coloque esse cântico novo na sua vida, deixe o passado para trás, seja renovado pela palavra de Deus, ainda que isso te custe muita coisa, não é nada diante daquilo que Deus tem reservado para você. Aparentemente, nós achamos que muitas coisas nossas são importantes, às vezes até o sofrimento. Guardamos o nosso sofrimento. Se eu ficar sem o meu sofrimento, o que é que eu vou fazer? Se eu ficar sem o meu sofrimento, como é que eu vou ter pena de mim? Oh, eu preciso guardar a minha dor para eu sentir pena de mim. E aí você vai guardando esses bichinhos de estimação no seu coração, você vai se colocando em dificuldade de sobreviver, quando na verdade você deve estar cheio da plenitude de Cristo. Amém? Então, irmãos, os falsos apóstolos, lá da igreja atuando na igreja de Colosso, no primeiro século, eles confundiam a lei com o evangelho, né? Então eles nunca conseguiram entender esse novo cântico. Até porque
ainda, né, não tinha, eu diria, manifestado sobrenaturalmente sobre muitos, porque vinha sendo anunciado, né? Então, de modo que Paulo, assim, trazia essa grande missão de levar aos povos o cântico novo. Então chegou ali, né, naquela região do Vale do Lico, né, onde tinha aquelas igrejas de Colosso, Laodiceia, enfim, aquele caminho real que unia as 7 igrejas do Vale do Lico e além e antes, né? Então veja que a perseguição, a heresia que perseguia a igreja de Cristo, ela continua perseguindo hoje. Porque tem muitos que ainda tentam hibridizar, eles tentam mesclar, eles tentam encher de penduricalhos coisas do velho, né, confundindo a lei com o evangelho. E por esse meio, aqueles que tanto tentavam forjar um Cristo, eles estão forjando um Cristo hoje também. A lei que conduzia as pessoas pelo mérito já não tem mais valor na graça em Cristo Jesus. Mas há muitos falsos apóstolos com o espírito daqueles, hoje, nas nossas igrejas, enchendo as pessoas de um fardo pesado, que eles mesmos não carregam, mas eles querem impor sobre as igrejas que dirigem, por falta de sabedoria, por falta de conhecer a palavra, por falta de chamado e aptidão daqueles que se colocam a fazer. E aí, irmãos, fica difícil, né? Eles forjam um Cristo como dando a Cristo 2 faces. Por isso Paulo, no capítulo 2 ainda, no versículo 11, ele diz assim: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Isso aqui é maravilhoso, porque veja, Paulo, ele prova que a circuncisão de Moisés, ela não é meramente desnecessária, tá? Olha só, o que Paulo está dizendo? Não, a circuncisão de Moisés, ela não é meramente desnecessária, mas ela é oposta a Cristo. Tá? Por que ela é oposta a Cristo? Porque ela destrói a circuncisão espiritual de Cristo. Porque veja, a circuncisão, ela foi dada aos pais para que fosse figura de algo que estava ausente. Então, a circuncisão, ela na verdade, ela é uma figura daquilo que está por vir. Se está por vir, ela é ausente. Tá? Portanto, os que retêm essa figura depois do advento de Cristo, eles estão negando Cristo. Tá? Por que eles estão negando Cristo? Tá? Porque a lógica de Paulo é muito interessante. Porque veja só, uma vez que a circuncisão externa, né, ela é comparada com a espiritual, isto é uma figura com a realidade, né? E sendo a figura de algo que está ausente, ora, então, se você considerar, tá, que ela
hoje ainda existe com aquilo que estava ausente, presente, você está negando o presente. Ou seja, em outras palavras, para facilitar, se a circuncisão, ela prefigurava Cristo, tá? Que era o que estava ausente. Tá? Então, irmão, mas Cristo veio. Se Cristo veio, então ele está presente. Mas eu continuo pregando a prefiguração, é que eu não estou considerando que Cristo está presente. Então eu estou negando Cristo. Então aqueles que ainda pregam a circuncisão, eles negam a concretude de Cristo. Então por isso que Paulo, ele diz que a circuncisão de Moisés, ela não é somente desnecessária, mas ela se opõe a Cristo, porque ela prefigurava Cristo, a vinda de Cristo, e Cristo já veio. E os que continuam ainda na circuncisão, é que eles estão negando a vinda de Cristo, eles estão negando Cristo. Tá? Entendeu? Então, prosseguindo, o que Paulo ele quer nos dizer, né? De outro modo, isso que eu acabei de dizer. Ora, visto que o que foi prefigurado por uma circuncisão feita por mãos já foi completado em Cristo, tá? Então agora não existe nenhum fruto ou benefício dessa circuncisão. Então, ou seja, validar essa circuncisão é anular a concretização de Cristo. Ou seja, daí, né, o que Paulo quer dizer? Que a circuncisão que é feita no coração é a circuncisão de Cristo. E que por esta conta, né, aquilo que é externo não é mais requerido. Porque hoje o requerimento é interno. Então veja que aquilo que estava ausente agora é uma realidade presente. Então ela desvanece aquele emblema sombrio, né? Visto que já não tem mais lugar, exceto na ausência da realidade. Mas a realidade que é Cristo está presente. Então isso é tremendo. Tá? Então veja que quando Paulo ele se refere então, na última parte desse versículo, no despojar do corpo na carne. Né? Então ele emprega o termo corpo pelo uso de uma metáfora. Para quê? Para denotar uma massa formada dos vícios. Né? Todos os vícios. Porque veja, como nós estamos encerrados por nossos corpos, assim nós estamos cercados por todos os lados por um acúmulo de vícios concentrados na nossa carne, na nossa vontade. Tá? Então, como o corpo é composto de vários membros, cada um deles tendo suas próprias ações e funções, assim, desse acúmulo de corrupção, todos os pecados têm sua origem como membros do corpo inteiro. Por isso ele diz, despoje a carne. Despoje, no despojar do corpo na carne. Ora, ele deixa isso mais claro para a gente em Romanos. Quando você recorre, então, a Romanos, no capítulo 6, no versículo 13, você vai ler assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então veja que Paulo, ele toma o termo carne, ele costuma fazer isso, para denotar a natureza corrupta do homem. Ou seja, o corpo dos pecados da carne. Portanto, é o velho homem com seus feitos. Mas agora você pode cantar um cântico novo. O Cordeiro venceu. Então, irmão, assim mortificamos todas as luxúrias, as paixões, tudo que vem da carne.
né? Não com a mão, tá? Mas mediante seu Espírito. Daí haver em nós a realidade, a objetividade, a realidade concreta, que é Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Às vezes eu me sinto incapaz de dizer esta mensagem para vocês como eu estou fazendo agora. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é sentir. E eu me sinto como se eu não conseguisse, com as minhas palavras, com essas palavras que eu estou dizendo para vocês, parece que elas não representam o que eu sinto que elas são e representam para mim. E às vezes eu tenho certeza que é a incompetência humana. Eu não sou Deus, mas de qualquer maneira, o aprendizado, o ensino, a vivência, ela nos enche de Deus. E eu queria que nesse momento, tudo que vocês estão ouvindo, que vocês ouvissem com o que eu sinto ao falar para vocês. E parece que eu não consigo falar com o meu sentimento. E aí, então, eu me sinto incompetente por isso. Né? Mas que é maravilhoso, é tremendo. Eu gostaria que cada um de vocês experimentasse esta revolução no viver, no sentir, porque é maravilhoso. Você descansa. Você descansa. Ainda que carregados da fraqueza humana, ainda da presença de todo esse sentimento humano, da dor física, mas há consolo, há esperança. Então isso, só Deus, só quando começamos a ser preenchidos por Deus. Então isso é tremendo. E eu tenho um exemplo muito prático para vocês. Aqui em Itaipuaçu, todos nós temos uma água que ela não é de boa qualidade, né? Então vivemos assim, muitas dificuldades com a questão da água. Até que veio a água da SEDAI. Mas como a água da SEDAI ela não alimenta as nossas reservas constante, ela tem momento de interrupção no fluxo, então nosso estoque de água ele precisa ser constantemente alimentado por esse fluxo, mas ele não é constante. Então, como você sabe os dias que o fluxo vai entrar para encher a sua caixa, você tem que estar atento. Se você perder um dia, né, a água vai faltar para você. E aí o que você precisa fazer? Você não pode ficar um dia sem água. Você acaba alimentando então o seu estoque com a água que você tem, que não é boa. Aí ela mistura, né? Aí você vê que fica a água com cheiro, ela fica muito ruim. Aí o que você faz? Você começa a gastar bem esta água, porque já está se aproximando o momento do fluxo novo, limpo, entrar na sua caixa. E se a sua caixa ainda estiver suja com a água, né, um volume grande da água antiga, a água não vai ficar transparente como ela é naturalmente, ela vai ficar misturada. Então você precisa se desfazer o máximo possível daquela água que você tem, que é suja, para que a água limpe entre e tudo fique limpo. Assim é a nossa vida. O nosso corpo, nossas emoções, nosso inconsciente, né, ele está carregado de coisas sujas. Então, a palavra de Deus, que é a água limpa, que é o fluxo limpo, ele tem que entrar em você, e quanto mais ele vai entrando, a água que está reservada, ela vai ficando clara, ela vai ficando clara, ela vai ficando clara, até que ela sobrepõe de tal maneira a água antiga, que todo o recipiente só está cheio de água limpa e nova. Assim tem que ser a nossa vida. O fluxo é o cântico novo, é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, é a objetividade de Cristo. Ele tem que entrar na tua vida de modo que ele comece a limpar,
até que você fique totalmente puro, transparente. Entendeu? Isso é maravilhoso, não? Então, irmãos, o que eu quero dizer? Que nós precisamos ter esta consciência. Olha, mas eu tenho isso, eu tenho... O que quer que você tenha, Cristo é maior. Quantas vezes você falou, quantas vezes você ouviu, o meu Deus é maior que o meu problema? Não parece, porque se o seu Deus é maior que o seu problema, esse fluxo que vem do seu Deus para tirar a água suja, ela nunca fica limpa. Então é porque não está entrando água limpa em você. Por isso você não muda, por isso você continua preterindo todas as coisas, as virtudes de Deus na sua vida. Deus te deu uma família, Deus te deu um lar, Deus te deu tanta coisa boa e você nunca está satisfeito com isso. Sabe por quê? Porque você quer buscar mais de Deus quando tudo de Deus já está presente em você. Só viva, seja feliz, entregue-se a Cristo, renove-se em Cristo, deixa Cristo te lavar. É isso que nós precisamos. Tá? Então, voltando aqui à questão a figura do que estava por vir, era a circuncisão, era a lei. A lei, ela apenas representava Cristo que viria, né? Ou seja, ela representava a figura do ausente. Ora, quando então nós recebemos a realidade dessa figura? Aí Paulo fala no versículo 12: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Você sabe o que Paulo está dizendo? Você sabe o que a Escritura está dizendo? Nós somos sepultados com ele no batismo. Então, nele também ressuscitamos pela fé. Veja bem, a minha fé, ela está no poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Então, o que Paulo ele está explicando? Né? Ele está deixando ainda mais claro o método da circuncisão espiritual. Porque, sendo sepultados com Cristo, somos participantes de sua morte. Então ele declara expressamente que obtemos isto por meio do batismo. Então, ou seja, ele deixa mais evidente ainda que não há vantagem na circuncisão sobre o reinado de Cristo. Ou seja, de outro modo, você está anulando, obviamente, né, a presença do que estava ausente. Aí, veja bem, alguém poderia questionar, que Paulo ele faz isso o tempo todo, tá? Dizendo o seguinte, né? Por exemplo, ele chegaria para Paulo e hoje alguém olharia para a Escritura e aí se indagasse, questionasse. Por que Paulo, ou porque a Escritura, abole a circuncisão sob esse pretexto de que sua concretização está em Cristo? Aí ele continuaria: Abraão também não foi espiritualmente circuncidado. E, no entanto, isso não impediu a adição do sinal à realidade. Ou seja, o que esse estoico estaria perguntando? Ele estaria perguntando o seguinte: ora, você está abolindo a circuncisão sob o pretexto de que sua concretização está em Cristo. Por que você faz isso? Porque, veja, Abraão, ele não foi circuncidado espiritualmente por Cristo, né? E, no entanto, o fato de ele não ser circuncidado pelo Espírito, espiritualmente, ele não recebeu o Espírito Santo, né? Isso não impediu que ele recebesse o sinal da verdade. Aí o questionador, então, ele poderia concluir:
Portanto, a circuncisão exterior, ela não é supérflua, ainda que Cristo confira aquilo que é interior, porque Abraão não foi circuncidado espiritualmente, é o que ele alegaria. Aí, Paulo, na verdade, ele sempre se antecipa a possíveis questionamentos, né? Que diremos, pois? Continuaremos no pecado para que a graça superabunde, né? Ele sempre faz essa diatribe, provoca um diálogo para que ele assim possa esclarecer. Então ele prevê um questionamento desse gênero, e aí antecipadamente o que ele faz? Ele menciona o batismo. Então Cristo, ele diz, realiza em nós uma circuncisão espiritual, não por meio daquele antigo sinal, o qual estava em vigor sobre Moisés, mas por meio do batismo. Portanto, né, o batismo é um sinal da coisa que nos é apresentada, a qual, ainda que ausente, era prefigurada pela circuncisão. Ou seja, Paulo quer dizer que somos sepultados com Cristo, e isso significa mais do que sermos crucificados com Ele. Por quê? Pois o sepultamento está expressando um processo contínuo de mortificação. Você foi sepultado, então você está morto. Acabou, com Cristo. O velho homem foi sepultado com Cristo. Ora, mas eu estou vivo, você está vivo, ressurreto, pelo mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos, levantou vocês. O mesmo poder que tirou Jesus dos mortos é o poder que hoje atua em você. Por isso você é digno de cantar um cântico novo, porque você é nova criatura. Ora, Paulo também deixa isso mais claro em Romanos 6, no versículo 4, quando ele diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Isso é maravilhoso. Isso é perfeito. Né? Então, ao dizer isto, né, quando ele diz que isso é feito através do batismo, como também é afirmado aqui, que acabamos de ver, Romanos 6,4, Paulo atribui a eficácia ao sacramento, para que infrutiferamente não significasse o que não existe. Né? Portanto, mediante o batismo, somos sepultados com Cristo, porque este, ao mesmo tempo, realiza eficazmente, né, aquela mortificação que ele representa ali, para que a realidade esteja anexada ao sinal. Tá? Mas olha, se Paulo nos mata, mas ele não nos deixa mortos, nesse sentido, né, da sua epístola. Né? Porque ele diz que também fomos ressuscitados com Cristo. Então ele exalta a graça que obtemos em Cristo, como sendo muitíssimo superior à circuncisão. Ou seja, somos não só, diz ele, enxertados na morte de Cristo, mas também ressuscitados, né, para a novidade de vida. Então cante um cântico novo, para de ficar contando o cântico velho, de que mamãe fez isso, papai fez isso, que o marido fez isso, que a esposa fez isso, que o filho é assim, que fulano é assim. Cante um cântico novo. Viva Cristo. Esteja cheio da sua plenitude. E aí você vai experimentar essa nova vida. Tá? Então, irmãos, o que quer dizer? Daí, aqueles que se esforçam por fazer-nos voltar à prática da circuncisão, né, estão muitíssimo, né, gravemente injuriando a Cristo. E quanta gente hoje quer nos levar à prática antiga,
O cara diz que você não pode vestir isso, que você não pode comer aquilo, que você não pode cortar o cabelo, que você não pode usar bermuda, que você não pode ir à praia, que você não pode jogar bola, que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eles estão tentando anular Cristo e te transportar para aquilo que já não é mais, para aquela figura que já foi substituída, que já foi preenchida pela presença. O ausente não está mais ausente, ele está presente. Então essas pessoas, elas tentam nos castrar, elas tentam nos levar de novo à figura do que já não é mais. Porque a figura que representava a ausência foi preenchida pela presença, pela objetividade de Cristo. Amém? Então, mas a outra pergunta que é importante, né? Mas que fé é esta? Se pela fé, né, nós somos ressuscitados pelo mesmo poder que há em Cristo, a fé no poder que ressuscitou Cristo é que nos faz também reviver com Ele. Mas que fé? Né? Então veja bem, esta fé é aquela de sua eficácia ou operação, pelo que ele quer dizer que a fé está fundada no poder de Deus. E o poder de Deus só nos é transmitido por meio do seu Evangelho. Não me envergonhe no Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele tal, e assim vai sucessivamente. Então, portanto, não é uma fé qualquer. Tá? Não diga fé, que eu tenho fé, se você não consegue viver, se você não conhece o poder do Evangelho de Cristo, o Evangelho de poder. Se você não foi iniciado nesse Evangelho de poder, se você sequer foi iniciado no Evangelho de poder, você não pode dizer que tem fé. Porque a fé é aquela de sua eficácia ou operação, pelo que ele quer dizer, está fundada no poder de Deus. Ninguém experimenta o poder de Deus senão pelo conhecimento da sua palavra, por estar cheio da sua plenitude. E só pode estar cheio desta plenitude os que estão cheios da sua palavra. Aí você fica brincando, você vai para um lugar que os caras ficam brincando. O cara pega a revistinha, texto áureo, aí você lê o texto áureo. Agora não sei mais o que, aí começa. Porque o secularismo, isso, aquilo e tal. Aí o cara leu a revista toda, leu um bando de abobrinha que ninguém quis saber. Aí o cara diz que, esta escola bíblica é um grande seminário, né? Aí vive todo mundo essa megalomania do vazio de Cristo. Então nós precisamos acordar para esta realidade. Nós precisamos estar cheios do poder de Deus. Ninguém está cheio do poder de Deus senão pela sua palavra. Poder de Deus não é rodopiar no salão. Poder de Deus não é falar língua estranha que o diabo joga na boca de muito crente. Poder de Deus é a palavra de Deus, porque ela te transforma, ela te constrange, ela te inibe a continuar vivendo uma vida de pecado. Isso é poder de Deus. Então, irmão, não é uma fé qualquer. Senhor, aumenta a minha fé. Não é isso? Os caras não tinham sequer fé e estavam pedindo para Deus aumentar a fé. Senhor, aumenta-nos a fé. Aí Jesus diz assim para eles, os caras estavam do lado de Cristo, viviam os milagres com Cristo. Senhor, aumenta-nos a fé. Aí Jesus diz assim, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu o tamanho do grão de mostarda? Eles não tinham sequer uma fé do tamanho de grão de mostarda. Porque não é uma fé qualquer, irmãos. Não basta você dar a boca para fora e dizer, eu tenho fé em Jesus. Tem porque não vive seus mandamentos. Ou eu tenho fé em Deus, porque não vive Deus. Ou eu tenho fé em Deus, porque não é transformado pela palavra de Deus.
ou eu tenho fé em Deus, porque continua sendo a velha criatura com os velhos pensamentos, com os velhos hábitos. Não pode ter fé em Deus quem se mantém como nos rudimentos da criação, do pensamento. Não? Então, irmãos, não é uma fé qualquer, mas é uma fé que decorre do poder de Deus. Esta fé que decorre do poder de Deus nunca vai te alcançar se você não estiver cheio da palavra de Deus. Entenda isso. Tá? Então, esta fé que decorre do poder de Deus, tá? A mesma fé pela qual Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Então, esse poder que tirou Cristo dentre os mortos é a fé que tem que estar preenchida o seu coração, todo o seu interior. Crer que esta fé, essa força que ressuscitou Cristo, ela está em você, ela vive em você. Então, é dessa forma que Paulo admoesta os colossenses, né? Que reconhecessem o que havia tratado de uma maneira geral. Ou seja, isso é aplicável a vocês. Então, esse é o método mais eficaz de se ensinar. Então, isso é extremamente importante. Porque, olha só, como eram os gentios quando se converteram a Cristo, né? Então, Paulo, ele aproveita a ocasião desse fato, né, para mostrar-lhes quão absurdo é transferir para Cristo as cerimônias de Moisés. 90% das nossas igrejas hoje, elas estão assim. Elas estão transferindo para Cristo cerimoniais de Moisés. Todo o cerimonialismo mosaico, eles estão enchendo a cabeça dos crentes de hoje. Entende? Só falta os caras começar a botar oferenda na rua, na praia. Holocausto. Só falta isso. Se é que não tem uns que já fazem isso, tá? Que ainda fazem. Então, irmãos, por isso que no versículo 13, né, do capítulo 2 de Colossenses, Paulo diz: e quando vós estavas mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, se você o entender em seu sentido próprio, o que Paulo está dizendo, o significado é esse aqui. Nós podemos ler o que ele diz da seguinte maneira: a incircuncisão é o emblema da alienação de Deus. Pois onde a aliança da graça não está, aí está presente a poluição e, consequentemente, maldição e ruína. Deus, porém, o chamou da incircuncisão e, portanto, da morte. E as pessoas insistem em viver a morte, né? Cheias de suas tradições, os seus costumes, né? E assim eles vão sendo escravizados, quando, na verdade, o que estava ausente já está presente, né? Então, dessa maneira, Paulo não diz que a incircuncisão é a causa da morte. Repara isso. Tá? Mas ela é um emblema de que eles eram alienados de Deus. Então, ora, nós sabemos que os homens não podem viver de outra maneira, senão pela adesão a Deus, o único que é a sua vida. Ora, daí segue que todas as pessoas perversas, por mais que pareçam ser boas, no mais elevado grau, vivas, exuberantes. O fulano não é crente, mas ele é tão bonzinho. O fulano não é crente, mas ele age como crente. O fulano é assim, mas ele tem isso e aquilo. Gente, mesmo que elas pareçam ser boazinhas, mesmo que elas pareçam ser exemplo de pessoas, mas espiritualmente estão mortas. Entende isso? Fulano é tão bonzinho, ele até parece crente, ele até parece que está vivo, mas ele está morto espiritualmente. E isso Paulo também fala aos Efésios, porque ele diz no capítulo 2, no versículo 11 e 12,
ele diz, olha, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados à incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, se você não tem Cristo, você está morto espiritualmente. Então, todo aquele que não tem Cristo está morto espiritualmente. E pasme, tem muita gente na igreja, tem muita gente frequentando os salões das igrejas que acham que tem Cristo, mas não tem, estão mortos espiritualmente. Porque árvore viva dá fruto. Árvore morta, doente, não frutifica. Então começa. Então Paulo, ele declara que a incircuncisão, ela não foi um obstáculo no caminho dos seus dignos participantes da vida de Cristo. Ora, daí então que a circuncisão, ela tirava o mérito, né, da graça de Deus, a qual já haviam obtido. Então veja que é interessante que a gente costuma, e a Escritura ela é costumeira, denotar privação da realidade pela privação do sinal. Né? Gênesis 3:22 diz assim, ora, não suceda que estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então veja que a árvore, ela não conferia vida, mas o seu afastamento era um sinal de morte, ou seja, a árvore estava lá bem distante, porque ela representava a morte. Então Paulo, ele expressa sucintamente duas coisas aqui. Ele diz que as pessoas em Colosso, elas estavam mortas, né? Assim como, por exemplo, os gentios, antes de vir para Cristo, eles estavam mortos em pecados. Então, e esta é a causa, né, de por que os nossos pecados e porque o pecado deles assim os afastaram, alienaram de Deus. Tá? E aí ele diz assim, olha, na incircuncisão da carne. Então veja que esta era a poluição externa, né, e uma evidência do sinal de morte espiritual, ou seja, estavam mortos espiritualmente porque estavam afastados de Deus. Ora, então todo aquele cara que você acha que ele é bonzinho, ele é isso, ele é aquilo, poxa, o cara parece até crente, ele parece, mas ele não é, ele parece que está vivo, mas ele está morto espiritualmente. Tá? Então, irmãos, é isso que nós precisamos olhar. Tá? Outra coisa interessante é que os falsos apóstolos, eles, ao estabelecerem as cerimônias lá na igreja de Colosso, eles prendiam os colossenses a uma corda, né, numa gaveta, da qual Cristo já os havia liberado. Né? Então, eles estavam ainda tentando voltar, fazê-los regredir a algo que já não existia mais. Né? A algo que prefigurava Cristo, mas Cristo já veio. Então, aquilo que era figura, não é mais figura, é realidade. Então, vivamos Cristo, não a lei. Então, é isso que Paulo faz. Aí ele vai para o confronto com os falsos apóstolos, e ele, então, chega no versículo 14, ele diz assim, havendo riscado a cédula, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então olha que coisa maravilhosa. Paulo, ele está advertindo que as cerimônias foram abolidas. Não coma isso, não beba aquilo, não faça isso, não faça aquilo, não corte o cabelo, não pinte a unha, não use batom, não vá para a praia, não jogue bola, não faça isso, não faça aquilo. Olha só. Então, Paulo, ele agora, ele está dizendo que, ó, esses cerimoniais aí, de lavar as mãos aqui, fazer, botar oferenda para isso, sangue, ó, isso foi abolido.
Então, para provar isto, ele as compara, né, esses cerimoniais, a um documento pelo qual Deus escreveu para que cada um de nós, pecadores, né, nos ficasse impossível negar a nossa culpa. Então, esse cerimonial, esse inscrito, né, esse manuscrito que provava a culpa, era a lei. Então, de modo que nós fomos libertados da condenação de tal maneira que o escrito, o manuscrito, né, o documento, ele já não existe, ele foi apagado. Então veja que Deus faz assim para que não mais haja lembrança dele. Então nós sabemos, obviamente, que as dívidas, a obrigação, ela está ainda em vigor na medida em que um escrito permanece. Quando você faz uma dívida financeira, você assina uma promissória. Enquanto esta promissória não for rasgada, a sua obrigação ela não pode ser cancelada. Tá? Mas o que Paulo está dizendo é que essa cédula, esta promissória, esse manuscrito, ele foi rasgado. Então, se ele foi rasgado, o devedor está livre. Então, ora, segue que todos os que ainda insistem na observância das cerimônias estão caluniando Cristo. O escrito, ele já não mais existe pelo seu autor, ele rasgou. Então ninguém mais tem o direito legítimo de restaurá-lo e colocá-lo novamente em vigor. É o que muita gente faz hoje. As nossas igrejas hoje, elas estão cheias dessas coisas. Tem muita gente tentando colocar em vigor aquilo que Cristo já rasgou. Então, irmão, é isso que Paulo mostra no versículo 15, que é o nosso último versículo aqui. Ele mostra claramente que as cerimônias foram abolidas. E ele fala no versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, o Filho de Deus, por sua morte, não só nos livrou da condenação da morte, mas a fim de fazer a absolvição mais certa, ele cancelou aquelas cerimônias, né, para que não ficasse nenhuma lembrança de obrigação. Então, Cristo, por seu sangue, não só apagou nossos pecados, mas cada inscrito que pudesse nos declarar exposto ao juiz, ou ao juízo de Deus. Então, é isso que ele fecha no versículo 15. Amém, irmão? Então, nós vamos fechar aqui também, e no próximo domingo a gente fecha, então, o capítulo 2, né? Analisando os demais versículos. Tá? Então, é isso. E eu quero fazer uma oração, mas antes, convidando então os nossos irmãos que nos acompanham para o nosso culto hoje à noite. Nós estamos no culto online, é uma bênção, então esteja ali sintonizado conosco. Tá? Então, os irmãos da IADRE, nós vamos, depois da oração, vamos dar um intervalozinho de, no máximo, entre 5 a 10 minutos. Nós vamos chamá-los depois no privado, onde nós vamos, então, dar início à nossa ceia. Tá? Então, eu quero orar e me acompanhe nesta oração. Querido Deus, em nome de Jesus, nós somos agradecidos a Ti por este momento que aqui passamos, pela instrução da Tua palavra, de modo, Senhor, que nós clamamos que ela viva em nós, que ela reine em nosso interior, nos transportando assim, Deus, definitivamente, Pai, para o reino da luz, de modo que esta luz
que brilha em nós, ela também possa brilhar por todo caminho que andarmos. Assim, Deus sendo um referencial para todos aqueles a quem o Senhor tem assim um chamado para a salvação. Deus, obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus, assim nós te agradecemos. Amém.